chamados diferentes, um só propósito. Chamados diferentes. São variedades de chamados. Mas o propósito é um só. Então, chamados são diferentes. Propósitos, um só. Quem chama é um. Quem capacita é um. Quem envia é um. Quem traz a unção, o poder, a autoridade é o mesmo. É o Espírito Santo. Ele é que faz tudo. Depois que Paulo, ele traz uma listagem, fazendo alusão do corpo humano, para representar o corpo de Cristo e os membros, e apresentando, esse está no vídeo que antecede este, nós falamos sobre este assunto nos versos antes, que antecede o verso 28, hoje estarei falando no verso 28. Então ele traz a diversidade de dons e depois ele traz a diversidade de membros e funções diferentes dos membros. E ele diz que todos os membros são importantes para o corpo, uns membros em destaque, outros menos destaque. Todavia, todos são importantes no corpo, e se um membro ferir, os demais membros sentem a dor por aquele membro, e ele está tentando explicar a necessidade de não confusão da mão querer ser pé, do olho querer ser ouvido, mas sim uma união. Ele fala sobre isto para mostrar para uma igreja, a igreja de Corinto, que ela estava vivendo em uma disputa e havia muitos dons espirituais, a igreja que mais teve dons espirituais, porém viviam em disputa, querendo saber hierarquicamente qual estaria em primeiro plano. Queriam colocar os dons em hierarquias. E aí Paulo está escrevendo disso. Os dons são variedades de dons. No entanto, quem deu o dom foi o Espírito Santo, de acordo da sua vontade. Então, não é o A que está dizendo, este dom está no B, porque o C... Não. Quem decidiu sobre os dons é o próprio Espírito Santo. Então, quem chama é o Espírito Santo. Quem envia é o Espírito Santo. Quem capacita é o Espírito Santo. Quem trouxe a vocação para o determinado propósito é o Espírito Santo. O propósito é o mesmo. O propósito é fazer a obra do Espírito Santo. Porém, chamados são muitos, são diferentes, são variedades de chamados. E é sobre isso que nós estaremos tratando nesta oportunidade, no capítulo 12 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, e a partir do verso 28 hoje é que nós estaremos falando a respeito disso. Eu sou o pastor João Guimarães, estou aqui todos os dias de segunda a sexta-feira falando exclusividade da Bíblia. Só da Bíblia que a gente trata neste canal. Se você gosta de evangelização, se você gosta da Bíblia, se você gosta de ouvir falar da Bíblia, você está no canal certinho, e se não é inscrito ainda, se inscreve. Deixa seu like, faz o seu comentário aí, porque
O nosso tempo aqui é curto, mas eu peço para você ficar comigo até o final, porque vale a pena. Verso 28 de 1 Coríntios, capítulo de número 12. Diz assim o texto sagrado. Eu estou usando a linguagem NVI, a versão NVI da Bíblia, e diz assim, olha, você vai acompanhar aí pelo seu tablet, na tela, pelo seu smartphone, a sua TV, onde você estiver me assistindo, e observa como está escrito. Assim, olha lá, assim, na igreja, não é no shopping center, não é na empresa, não. Não é da festa de aniversário, de casamento, não é na academia, não. É na igreja. O que Deus está cuidando é da igreja. O que ele está falando é para a igreja. O que ele está tratando é com a igreja. Então, na igreja, a ação do Espírito Santo. Na igreja, a influência do Espírito Santo. Na igreja, há direcionamento do Espírito Santo. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então, assim, na igreja, Deus estabeleceu, primeiramente, apóstolos. Primeiramente, apóstolo. Por que que Paulo está escrevendo isso? Ele está escrevendo porque a igreja estava querendo em estado de competição, estava se comparando, buscando posição. Então Paulo corrige isto mostrando, Deus não faz cópias, ele forma um corpo, que é a igreja. O problema não é ter dons diferentes, é querer ocupar o lugar dos outros. Deus é quem estabelece. Então, quando ele diz, assim na igreja, Deus estabeleceu, ele pôs, ele designou, primeiro, apóstolo, porque ministério não é escolha, é a chamada divina. Então, primeiro, apóstolo. Isso não é hierarquia de valor, é ordem de função. Não é que alguém é maior que o outro, não, para gerar uma confusão, não, é função. Mas ele fala de 3 títulos e funções de execução. Ele chama do apóstolo, profeta e também o mestre. Então Deus coloca apóstolos, coloca profetas e coloca também os mestres para a função, exercer a função na igreja. Apóstolo é aquele que chega, observa a cidade, observa o campo, prega a palavra, procura o lugar certo que dá para pôr a igreja, compra o terreno ou aluga o salão, planta a igreja naquele lugar, ou numa residência, planta a igreja. Este é o serviço do apóstolo. Então o apóstolo estabelece, ali ele estabelece o seu regimento interno, o estatuto daquela parte burocrática da igreja, assim como rege os países.
ou estado, município, etc. Então existe um estabelecimento, uma base. Os que vêm depois do apóstolo, que é o profeta, que é o mestre, e que é os outros que têm os dons, eles precisam trabalhar para o Senhor, trabalhar para Jesus, fazer tudo quanto Deus o capacitou, porém, dentro do que foi estabelecido pelo apóstolo. O apóstolo vem e faz a base, fundamento dos apóstolos. Aí vem o profeta, aquele que vem profetizar, aquele que vem trazer a palavra de Deus para a igreja. Este profeta pode ser o pregador, pode não, é o pregador da palavra. Ele traz o que Deus transmite para a igreja, não o que ele quer, o que Deus quer que ele transmite para a igreja. E tanto como a palavra bíblica pregada como uma palavra rema, como uma profecia. Este é o profeta. Em terceiro lugar, mestre. Esses vêm ensinar agora, porque o apóstolo plantou a igreja, o profeta ganhou as almas. Agora o mestre vai discipular essas almas. Ele vai trazer dessas almas a manutenção para resistência, para permanecer firme na casa do Senhor. Agora observam o seguinte, no mesmo capítulo, no mesmo versículo. Depois os que realizaram milagres. Então, o apóstolo, o profeta e o mestre têm o nome de títulos, têm os títulos, apóstolos, profetas e mestres. Os demais dons não têm títulos, não têm títulos. Depois os que realizam milagres. Então, eles são chamados os que realizam milagres. Não são milagreiros, não tem título. Os que têm dons de curar também não têm título. São os que têm dom de curar. Pode ser o irmão, um membro, qualquer uma pessoa que crê no poder, na oração da fé, na oração da cura. E os que têm dom de prestar ajuda, os trabalhadores da igreja. Esses também não têm título. Os que têm dons de administração, a parte burocrática da igreja, administração, cuidar de contrato, cuidar da tesouraria, cuidar da secretaria, também não tem título. E os que falam diversas línguas também não tem título. Então vamos deixar lá o apóstolo, o profeta e os mestres, que são primeiro, segundo, terceiro, com título. Os demais são os que realizam milagres. Segundo, os que têm dons de curar. Terceiro, os que têm dom de prestar ajuda. Quarto, os que têm dons de administração. E quinto, os que falam diversas línguas. Então, são 5 dons que não há aqui título para esses dons. Assim é formado a igreja de Jesus. Verso de número 29. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Então Paulo faz uma pergunta retórica. E a resposta é não. Nem todos têm todos os dons. Nem todos têm o dom de apóstolo. Nem todos têm o dom de mestre. Nem todos têm os dons de profeta. Nem todos têm o dom de realizar milagre. Nem todos têm dons de curar. Falam todos língua, nem todos. E nem todos interpretam. Então, consolador, este texto, versos 28 e 30, 29 e 30,
Ele é o consolador para aquele irmão que disse, eu não tenho dom. Não, você tem. Ou dom de administrar, ou você tem dom de ajudar, ou você tem dom de língua, ou você tem dom de interpretação. Alguma coisa você tem. Você só não tem um outro dom do outro. Cada um executa aquilo que Deus pôs na sua mão. Esta é a palavra das 7 da manhã para o teu coração. Tudo vem do único Deus. E que Deus abençoe a tua casa, o teu lar, a tua vida e a tua família no dia chamado hoje. Se Ele a provisão da tua necessidade para a glória do nome do Senhor. Estarei orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, em nome de Jesus te dou graça, porque o Senhor é bom e eterno é a tua misericórdia. Senhor da glória, apresento a todos que foram alcançados por este vídeo, por esta pregação, que seja, meu Pai querido, de edificação e de fortalecimento na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém.